Se alguém perguntasse para você, o que é um cristão? Como você se definiria como cristão? Que resposta você daria? É uma pergunta simples, que na verdade pode ter muitas respostas, uma vez que confessionalmente nós somos uma religião que já está presente há quase 2 milênios pelo mundo. Entretanto, identificar-se simplesmente com um segmento cristão ao responder ao recenseador do IBGE não faz de você um verdadeiro cristão. Se alguém disser, qual é a sua religião? Alguns podem dizer, bem, muçulmano eu não sou, budista também não sou de nenhuma seita, acredito em Jesus, faço a oração do Pai Nosso, eu sou cristão, fui batizado na igreja, essa aqui é a minha religião. Problemas como este, de não conseguir perceber claramente para nós mesmos, e por isso mesmo não estarmos tão seguros para apresentar a fé para outros, são problemas comuns do nominalismo, ou seja, de uma identificação com uma religião, mas exterior, nominal, como o texto diz, pelo nome, pelo termo. Entretanto, o debate e a disputa para compreender o que é o cristão verdadeiro está presente na vida do cristianismo desde o seu nascimento. João, o apóstolo, quando escreve a sua carta, buscou precisamente responder aos seus leitores as questões relacionadas à fé cristã. E ele trata de elementos essenciais. Nesta noite eu lhe convido a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, capítulo de número 5, para voltarmos a 2 elementos essenciais da fé cristã. 2 aspectos definidores, essencialmente, do verdadeiro cristão, que não são nem mesmo uma novidade, mas nesta rota final, ou nesta reta final da sua carta, João está apresentando aspectos essenciais, reenfatizando para chegar à conclusão de sua carta. E a esta altura, ele nos apresenta 2 características essenciais definidoras do cristão. Eu peço que você atente à leitura da palavra do Senhor que passo a fazer nesse instante, 1 João, capítulo de número 5, versículos de 1 a 5, assim nos diz a palavra do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Oremos ao Senhor. Deus bendito, tua palavra acaba de ser lida, e agora que ela será exposta, nós pedimos a ti, Senhor, a tua assistência a cada um de nós. A congregação que aqui está reunida em culto e adoração, aqueles que estão acompanhando pela transmissão do canal da igreja ou que o farão posteriormente, sobre nós que estamos diante de ti, dizemos, Senhor, assista-nos, com a iluminação do teu Espírito, oramos em nome de Jesus, amém. Como nós podemos olhar para nós mesmos enquanto cristãos e responder à pergunta, o que era um cristão, para alguém que venha nos perguntar? João vai descrever isto a partir de 2 características essenciais, e eu lhe convido a olhar o texto bíblico já diretamente para isso.
A primeira característica é um aspecto credal, de conteúdo de fé. O cristão é definido, preste atenção, essencialmente, necessariamente, por uma crença, por uma convicção que lhe marca, uma certeza que está em seu coração, que veio da parte de Deus e que foi gerado nele convencimento pela obra do Espírito Santo. Esta ideia, eu creio que não é uma ideia que nós tenhamos muita dificuldades, uma vez que, como acabamos de ouvir o pastor da igreja falando, nós somos uma igreja confessional, que marca a sua identidade por uma confissão, por uma crença explicitada, definida, esclarecida, pontuada, de tal maneira que as pessoas possam conferir o que vocês creem. Esta é a nossa fé. Porque encontrar pessoas que afirmam acreditar na Bíblia não é muito difícil. Quando você vai analisar os discursos, o que é dito sobre o que diz a Bíblia, você vai encontrar afirmações opostas. Então, obviamente, há uma confusão e contradição entre aqueles que dizem crer no conteúdo da Bíblia. Porque é impossível que duas pessoas que afirmem acreditar em um mesmo livro afirmem realidades contraditórias como sendo conteúdo deste mesmo livro. Esta é a razão porque a cristandade, desde o nascimento até hoje, tem procurado explicitar qual é o seu conteúdo. Preste atenção, porque esta é uma das marcas que a Reforma Protestante trouxe à igreja cristã. Ela diz: a fé cristã é necessariamente uma fé consciente e explicitada. Porque até então, a cristandade assumia uma postura de crença implícita. O que você acredita? Eu acredito no que a igreja crê. Eu acredito no que a igreja ensina, jogando para a instituição a convicção. O que fazia com que o fiel, nos períodos anteriores à Reforma Protestante, estivesse ligado à sua fé, essencialmente pela via institucional, não sendo nem mesmo necessário, da parte deste fiel, a capacidade de discernimento, de crença e de sujeição a isso. O que você acredita? Eu acredito no que a minha igreja ensina. Mas você sabe dizer o que é? Não, não importa, eu sigo a igreja. Na prática, o que a pessoa está dizendo é: a minha crença é na instituição. Quando veio a Reforma Protestante, ao olhar os textos bíblicos, os reformadores disseram: isso não pode ser assim. A fé é uma realidade adquirida, internalizada, processada conscientemente, a ponto do apóstolo Paulo dizer que preferia em um culto público falar apenas 4 palavras que fossem compreendidas do que centenas e milhares que não houvesse compreensão. Só há edificação espiritual quando há compreensão. O Senhor Jesus, ao contar a parábola do semeador, distingue os 2 terrenos extremos, a beira do caminho e a boa terra, precisamente pelo elemento compreensível. Ele diz: a semente que caiu na beira do caminho foi aquele que ouviu a palavra e, não entendendo, veio o diabo e arrebatou essa semente. A boa semente é aquele que, ouvindo a palavra e a compreendendo, ela produziu e deu seu devido fruto. Olha como João descreve isso. Versículo 1, a primeira parte, e os versículos 4 e 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Primeira afirmação. E nós vamos gastar um tempinho nessa afirmação aqui. Aqui está, preste atenção, a primeira declaração de fé cristã que se tem conhecimento. Não cronologicamente, mas em termos de conteúdo. O apóstolo Paulo também vai dizer isso, quando escrevendo aos Romanos diz: se em teu coração creres que Jesus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. A crença de que Jesus é o Senhor é a crença mais resumida nos textos do Novo Testamento do conteúdo de fé cristã. Mas o que significa para o cidadão do século XXI dizer que Jesus é Senhor? É até slogan de uma certa denominação aí, que não necessariamente prega o senhorio de Cristo, mas está a expressão: Jesus Cristo é o Senhor. Ela foi quase que completamente esvaziada do seu sentido original para os nossos dias.
Eu que vou me sentindo um pouquinho mais velho com o passar do tempo, me lembro de ter sido educado de uma maneira a me dirigir aos mais velhos como senhor e senhora, uma postura que era tida por respeito na nossa cultura brasileira, em linhas gerais, falando às vezes até com o pai, não é? Ou mesmo com a mãe. Mãe, a senhora gostaria que fizesse tal coisa, o pai, o senhor gostaria que fizesse algo, uma atitude de respeito. Isso foi assimilado em nossa cultura. Hoje já não tem mais a mesma força que houve nas gerações passadas. Nós não temos uma boa imagem do Senhor. Esse termo, Senhor, nem mesmo faz parte da nossa vida enquanto figura social. A imagem que nós temos está ligada à escravidão, quando havia o senhor de escravos e os escravos deste senhor. E a relação não é demonstrada como sendo uma relação muito boa. Todos os livros e as nossas memórias apontam para uma relação danosa. Porém, se nós voltarmos no tempo, há 2000 anos atrás, nós percebemos que esta pequena afirmação era absolutamente revolucionária. Estamos na época do Império Romano. Um homem, um governante, oriundo de uma cidade do centro da Península Itálica, trazia sobre si o título do Senhor, sobre todo o seu império. Um poder de governança absoluta, em expansão, conquistando e dominando outros povos, chamando sobre si a única autoridade e poder sobre todos aqueles que eram governados por ele, não apenas os cidadãos, mas aqueles que estavam subjugados pelo seu governo, não cidadãos, escravos ou outros que fossem tolerados. O conceito do senhorio, a afirmação Kyrie, César, na língua grega, César é o Senhor, significava dizer que naqueles dias em que esta carta foi escrita, nos dias do início do cristianismo, e se esperava de todo súdito de Roma o reconhecimento de que há um governante absoluto sobre todo o mundo conhecido, que era o César. E não é apenas a questão de um poder tirânico político. Há algumas gerações já tinham abrogado para si mesmo o título de o Augusto, o Divino. A megalomania que havia neste governante fazia com que ele exigisse dos súditos do seu império o reconhecimento de que ele não era apenas o governante, o mandatário-chefe. Roma não era mais uma república, mas um império cujo poder absoluto estava na mão do imperador, que se apresentava como divino e exigia dos seus súditos submissão total. Não apenas pagar impostos, seguir as leis de Roma, mas ter sua própria consciência governada por um homem. Quando um grupo de pessoas começa a se levantar e dizer, não é César o Senhor, é um outro, é Cristo, Jesus, Filho de Maria, Filho de Deus, Deus encarnado, Ele é o único, absoluto e verdadeiro soberano sobre tudo o que há, e nós só reconhecemos tamanho poder e domínio nele. Jesus Cristo é Senhor, ninguém mais. Pagamos os impostos a César, seguimos as leis do império. Os que são escravos, e ainda havia naquele tempo muitos, tinham seus senhores, e eram tratados como propriedade desses seus senhores, mas eles diziam, o único que tem acesso pleno, completo e direito absoluto sobre o que eu sou, a saber, inclusive a minha consciência, é Cristo. Portanto, a afirmação, Jesus Cristo é Senhor, não era um mero momento de declaração de fé à frente da igreja e diz, repita, Jesus é Senhor.
era uma afirmação absolutamente revolucionária e perigosa, porque afirmar isso dentro do contexto do Império Romano seria colocar-se em risco de morte por ser condenado por insubmissão, por rebelião social. Não é à toa que as pessoas, ao afirmarem que Jesus era Senhor, só o fizeram debaixo de profunda convicção de quem Ele é. Porque, diferente dos dias de hoje, afirmar que Jesus é Senhor custaria um preço altíssimo. E antes que alguém se apressasse para dizer que tem um Senhor na sua vida, que é Cristo, ele precisaria ter uma convicção profunda de que mais poderoso do que aquele que pode tirar a minha vida, é aquele que, ao tirar a minha vida, ainda pode lançar a alma no inferno. Não foi isso que Jesus falou? Vocês temem os homens que podem tirar a vida. Eu vos digo, o maior temor deveríeis ter a Deus, que além de tirar a vida, pode lançar a condenação eterna. Portanto, é neste contexto que João escreve essa afirmação. Toda aquela pessoa que crê que Jesus, o Filho de Maria, o Filho de Deus, é o Cristo, o Messias, ele é nascido de Deus. Porque a ideia messiânica, conquanto seja uma ideia herdada do judaísmo, ela encontra a sua realização na mensagem cristã com o conceito do senhorio de Cristo. O Salvador, o governante, o Redentor, o que veio da parte de Deus, o ungido, Hamashia, o Messias significa ungido, o qualificado pelo Espírito Santo, para trazer a redenção e, portanto, trazer o governo espiritual de Deus sobre os corações e as vidas das pessoas, é Cristo. Preste atenção. A palavra grega para crer, o verbo crer, é a palavra que tem a mesma raiz para o substantivo de crença também. Nós não temos no português uma palavra que tem a mesma raiz para o substantivo e para o verbo. No verbo nós usamos o verbo crer, e no substantivo nós costumamos usar o verbo fé, o substantivo fé, a palavra fé. A língua grega tem a mesma ideia, pistel. O que nos mostra que a fé cristã tem um elemento objetivo sobre o que nós cremos, e essencialmente o conteúdo de nossa fé aponta para uma pessoa divina tornada humana, e, portanto, o único com direito absoluto, poder e capacidade de redimir, governar, salvar, proteger e fazer tudo o que ele anuncia que faz, que é Cristo. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus nos apresenta o conceito de fé como verbo, o que indica ações diante desse conteúdo. Este conteúdo que tem na sua essência uma pessoa, o Cristo, o bíblico, ele precisa ser, em primeiro lugar, conhecido. Crer em Cristo significa tomar conhecimento sobre o Cristo bíblico. Qual é o conhecimento que você tem de Cristo? Porque nos dias do apóstolo João, não era muito diferente dos dias de hoje. Ideias as mais distintas possíveis sobre o Cristo haviam. Desde ideias revolucionárias, sociais, políticas, de expectativas de realizações terrenas, de restaurações do reinado davídico aqui na terra, e não eram poucos os que esperavam no Messias, no Cristo, uma restauração do reinado davídico. Eu disse, com Davi foi bom, com o Messias será melhor ainda. Não foram poucos os que acreditavam que Deus haveria de restaurar este reinado davídico e o reino de Deus aqui na terra, sobrepondo-se ao reinado de Israel, expulsando os pagãos que negavam o senhorio divino. E por isso, algumas das seitas do judaísmo estavam dispostas a pegar em armas para lutar contra o paganismo. Resistências como Massada, as histórias das lutas dos sicários, dos zelotes, os mais conhecidos. Pessoas que vinham e diziam, o Messias é o Messias militante e militar, que vai dizer, eu sou Davi, meu irmão, o herdeiro, e vai expulsar esses pagãos. Havia essa expectativa.
Havia outros que olhavam para a figura do Messias de maneira menos política e operacional, e viam o reino de Deus numa natureza mais transcendental, distante do mundo caído. A comunidade mais conhecida era a comunidade dos essênios, que viam que esse mundo estava tão perdido que não valia a pena, não tinha como tomar parte neste mundo caído, era preciso distanciar-se deles, levar uma vida mais contemplativa, muitas vezes celibatária, devoltando-se a liturgias, a exercícios religiosos, e graças a essa comunidade nós temos alguns manuscritos, os famosos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, produzidos por comunidades assim. Quando Jesus está caminhando com os seus discípulos, certa hora ele pergunta: o que dizem as pessoas sobre quem eu sou? E as respostas são variadas. E hoje? É a mesma coisa. Para algumas pessoas, Jesus Cristo é um espírito evoluído, um homem à frente do seu tempo, uma mente aberta, progressiva, conectado com o um do universo, um exemplo a ser seguido. E vejam, há aspectos de verdade em algumas destas informações, mas essencialmente, quem ele é? Quando Jesus fez essa pergunta, Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ouve da parte do Senhor a resposta: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. O Senhor Jesus está se apresentando como o Salvador, o Messias, o Senhor, o Deus encarnado, aquele que veio resgatar e restaurar ovelhas desgarradas, perdidos para o relacionamento com Deus e com o próximo, aquele que veio governar a partir do seu reino neste presente momento espiritual, restaurando a boa governança em corações antes rebeldes, e não o reino natural. Portanto, crer em Cristo é saber isto sobre Cristo. Primeiro elemento, tomar o conhecimento do conteúdo bíblico de quem é Cristo. Eu creio, eu preciso conhecer. Por isso que Paulo diz: como ouvirão, se não há quem pregue? Como crerão, se não ouvirem? Eu preciso conhecer o conteúdo bíblico. Eu não posso presumir dizer: eu sou cristão, eu faço parte de uma tradição, meu nome está rolado numa membresia de igreja, eu sou de várias gerações de cristãos, portanto, eu sou cristão. É preciso conhecer. Segundo, é preciso entender este conteúdo e concordar. Eu conheço, eu entendo e eu concordo. Uma vez que eu entendi, eu disse: é isso, eu acredito nisso. O que você está dizendo agora eu entendi, você me explicou, como ocorreu com Filipe falando com o eunuco. Ele disse: ele está falando de quem? Como eu vou saber se ninguém me explica? Aí Filipe explica. Ele diz: eu creio, eu posso ser batizado? Agora que você me explicou, eu estou entendendo e eu concordo. Isso significa uma adesão intelectual, uma concordância de sentido, de compreensão deste conteúdo. Mas ainda não terminou o sentido bíblico do verbo crer. O verbo crer tem a dimensão do conhecimento, da concordância e o terceiro e o mais profundo, da confiança. Eu conheci, eu concordo, mas no calor da tensão do dia a dia fica em xeque a nossa crença no senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, preste atenção. É bom, é belo, é legítimo e é importante que nós tenhamos momentos de declaração litúrgicas. Eu gosto disso, eu defendo essa ideia e sempre usei. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É a parte mais fácil. Falar para os outros, explicar, abrir as nossas anotações sobre a teologia é a parte mais fácil. A mais difícil é quando a nossa vida é submetida à aprovação e à tentação para que aquela crença venha à tona e ela revele se de fato ela está sendo abraçada, seguida ou não.
Quando as coisas não caminham do jeito que nós planejamos, fica em xeque a nossa confiança naquele que tudo governa e dirige, que não somos nós. Quando a tragédia bate na porta, a tristeza e a dor vem, é a hora de se manifestar a nossa confiança naquele que, sendo soberano e bom, controla inclusive esta dor e esse sofrimento e usará para o meu bem. É precisamente quando a ameaça do mal vem e grita na nossa cara e faz o seu espanto, e nós olhamos para ele e diz: maior do que você é aquele que eu creio que é Senhor. Não é você o Senhor da situação, mas é Cristo. E aí preste atenção, este elemento, este terceiro nível, o da confiança, é um exercício ao longo da nossa vida. Este Pedro que disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, quando se viu acuado pela ameaça de sofrimento e morte, diz: eu não conheço, eu não sei quem ele é. Não, você estava com ele? Não, eu já disse, eu não conheço. E pela terceira vez a Bíblia diz: praguejando, não foi louvando a Deus, aleluia, né? Praguejando são palavras que a gente não diz de um púlpito, certo? Praguejando diz: eu não conheço esse homem. Ele sabia intelectualmente? Checklist. Sim. Ele concordava teologicamente? Checklist. Sim. Ele confiou naquela circunstância? Não. As ameaças de dor, de morte, de tortura, de escárnio, se manifestaram no seu coração mais forte do que o Senhor que ele jurou fidelidade até a morte. Todo aquele que crê, que conhece, que concorda com o Cristo bíblico, que confia, só o faz porque é nascido de Deus. A nossa crença não é apenas a capacidade compreensiva, cognitiva, a capacidade de adesão, nós somos convencidos pelo Espírito, mas a capacidade de confiança, de rendição, é obra da graça em nossa vida. Paulo explica isso quando diz: ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Da mesma forma que ninguém que diga anátema Jesus o fala pelo Espírito, pela linha oposta, né? Ninguém amaldiçoa a Cristo e está fazendo isso pelo Espírito Santo. É um Espírito não santo que leva alguém a negar a Cristo. Mas é somente a graça do Espírito Santo que capacita um pecador a, debaixo de uma diversidade de senhores lutando pelos nossos corações, César, o Estado, políticas à direita, políticas à esquerda, sexo, prazeres, são tantas coisas que querem nos governar, né? São tantas as sentenças que nós colocamos na nossa vida: ah, se eu apenas tivesse isso, eu seria feliz, ou eu seria abençoado. O que é isso? É aquilo que elevamos à máxima potência da razão da nossa vida. Somente quando olhamos para Cristo, olhamos sobre a graça espiritual. O cristão é alguém que recebeu vida da parte de Deus para enxergar o autor da vida no Filho de Deus. Deixa eu colocar de uma outra maneira. Apareceu uma sentença de advogado do diabo aqui. Imagina o que é para um grupo de pessoas sem prestígio religioso, sem uma tradição, afirmar crer que um homem pobre, nascido numa região inóspita, poeirenta, no final do Império Romano, sem riqueza, nascido numa manjedoura, com uma concepção duvidosa, questionada até a legitimidade moral daquele nascimento, o momento da sua concepção e como ocorreu, que não tinha onde reclinar a cabeça,
dizer que Ele é o Senhor de todo o universo, o doador e o sustentador de toda a vida, aquele que foi abandonado pelos seus seguidores com quem Ele conviveu durante a sua vida, e que foi entregue à execução mais humilhante, horrenda e separada para o mais desprezível dos homens, morrer pendurado na cruz do Calvário. É o Senhor. E ao afirmar isso, correndo o risco de perder sua própria vida, ser acusado de sedição, de atitude revolucionária e subversiva contra o império, acreditar que esse homem voltou da morte depois de 3 dias, que caminhou por sobre as águas, que ressuscitou mortos, tirou demônios de pessoas, curou enfermos, e que Ele é divino, e que subiu aos céus. As pessoas olhando para Ele, foi se distanciando. Quem acredita nisso? Quem nasceu de novo. Quem teve a ação do Espírito Santo sobre o seu coração, de tal maneira que viu nestas verdades sobre Cristo a única realidade capaz de conquistar a sua vida e dizer: por isso eu vivo e por isso eu posso ser morto. Porque este que é anunciado é o dono da vida e da morte, e adquiriu com a sua morte a minha vida, comprou com o preço do seu próprio sangue. É este conteúdo de fé, preste atenção, que capacitou aquelas pessoas inicialmente iletradas, na sua maioria de não nobre conhecimento, muitos vieram depois com conhecimento nobre, é verdade, a enfrentar todo o mundo, o peso de toda a estrutura religiosa dos seus dias e da máquina imperial romana, enfrentar a morte, sentenças e perseguições tantas e variadas que tiveram. E João descreve isso no versículo 4, diz: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Foi aquele que nasceu de Deus por acreditar nestas coisas, que recebeu como força do próprio Deus, resultado desta fé. Eu sirvo a um Deus vivo, a um Cristo vivo, que reina, governa, que tem os fios do cabelo de minha cabeça contados, todos os meus dias determinados, que delimita a ação do mal, de tal maneira que ninguém moverá contra mim, nada que esteja fora da sua boa vontade. Foi isso precisamente que levou aquelas pessoas a enfrentarem as arenas romanas, a condenação à morte, a fogueira, as feras, a perseguição. É isso que João está dizendo: todo o que é nascido de Deus, que tem esta nova vida, este novo olhar, ele tem uma força capaz de enfrentar o mundo. Onde está essa força? Em nós. Porque o mundo tem uma força que não é pequena. Suas ideias contrárias às ideias bíblicas, que nos bombardeiam diariamente, com notícias, com entretenimento, com o cinema, com as séries, desconstruindo valores, verdades, questionando a santidade, a pureza. Humanamente falando, essa é uma luta inglória. E o que faz com que um bando de pessoas enfrente isso tudo? E diz: eu vou nadar contra a maré. Pode vir quente que eu estou fervendo. É esta vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu gostaria de poder dizer que eu tenho uma fé vibrante, corajosa, estou ligado em 220 no meu Senhor, acreditando, confiando o tempo todo, mas eu não seria honesto. Comentava há pouco com o reverendo Rogério, antes de entrar, e disse: nós vivemos dias tão maus, confusos, de questionamento, de dúvida, de dor, sensação de impotência, de perda.
O que faz com que a igreja cristã, o povo de Deus, não jogue a toalha. Quando a tragédia bate, quando a luta vem, quando o questionamento chega, quando a crise se manifesta, quando a desgraça nos acompanha. É a nossa convicção de que Cristo é o Senhor, de que Ele está vivo, Ele reina, de que o mal, a dor e o sofrimento, por maiores que sejam, são circunstanciais. E como nos diz o texto bíblico, são passageiros e são como que nada diante daquilo que Ele nos tem reservado. Nós só teremos condições de enfrentar e vencer o mundo se aquilo que nós temos diante de nós contra o mundo for claramente maior, mais forte, mais seguro. A nossa segurança não virá da nossa conta bancária, do vigor dos nossos músculos, nosso valor não virá da beleza da nossa juventude, nosso sucesso não virá da eloquência das nossas palavras, da capacidade de convencimento ou de intimidação, nada disso. Virá do Senhor, fonte de todas as bênçãos. No verso 5, João diz: quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Quem é que não consegue? Preste atenção, ele não está dizendo quem é aquele que resiste ao mundo, simplesmente, porque às vezes a gente vê que em nosso meio perdura um discurso muito mais de resistência de que proatividade, né? Quem é que resiste? Não. Quem vai resistir, quem não vai resistir são as portas do inferno, disse o Senhor Jesus. As portas do inferno não resistirão contra o avanço da igreja do Senhor. Quem é que vence o mundo? Quem enfrenta as ideologias? Chesterton, britânico, cristão, falou que Deus tem sempre, a cada geração, salvado a humanidade por um grupo de pessoas teimosas que resiste às mudanças que a geração está querendo fazer. Quem são esses? Somos nós, os cristãos, nesta fé. As ideologias vêm, as ideias novas, revolucionárias, novos prazeres, novas conquistas, novas maneiras de ver a vida vêm, e nós seguimos adiante sobre aquele que é imutável, Jesus. Esta é a nossa fé, é o nosso conteúdo. O segundo elemento, e eu vou correr um pouquinho mais, é o elemento relacional aqui, o aspecto relacional descrito no final do primeiro versículo e nos versículos 2 e 3. João diz assim: todo aquele que ama o que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. O que é que você vê aqui nestes versículos? Amor. Amor para com Deus, amor para com os filhos de Deus. Preste atenção, isso é não menos importante do que falamos anteriormente. O cristianismo não é compreendido exclusivamente pelo seu conteúdo credal. Nós, como cristãos conservadores, somos tentados a resumir o cristianismo à ortodoxia. Preste atenção, não há cristianismo fora dessa fé bíblica correta, profunda, bem entendida, crida, não há. Mas ficar apenas no elemento compreensivo, cognitivo, dogmático, proclamatório, não é experimentar tudo o que Deus tem para nós como igreja, como cristianismo. João está dizendo, se por um lado eu olho o cristão e digo, ele tem convicções centradas na pessoa de Cristo, em quem que ele é, mas essas convicções são resultados de uma obra de Deus que afetou toda a sua vida e que se manifesta
com novos relacionamentos, marcados pelo amor. O amor a Deus, que não é um mero sentimento, e João descreve aqui claramente, quando ele diz, este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, versículo 3. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Esse é um bom teste para a gente pensar como é que a gente está espiritualmente, né? Os mandamentos de Deus são penosos para você? Para quem não nasceu de Deus, são um jugo desgraçado, mas tudo que é bom, tudo que é prazeroso, parece que Deus condena. João diz claramente aqui que os mandamentos de Deus não são penosos. Quem nasceu de Deus tem um novo coração, uma nova natureza. E essencialmente, profundamente, o seu maior desejo será glorificar a Deus na sua vida e ter comunhão com Ele. Caso contrário, nós seríamos esmagados pela lei. A lei de Deus tem esse poder prescrutador, revelador e doloroso muitas vezes. Porque ao trazer luz sobre o nosso coração, denuncia outros amores, denuncia outros prazeres, denuncia outras confianças que não do Senhor em primeiro lugar, denuncia outros temores. Estavam lá, às vezes mais escondidos, às vezes mais escancarados, e a lei de Deus nos expõe, mas esse mandamento entendido, recebido por quem é fiel, gera arrependimento, fé e volta para Deus, cujo desejo e propósito do fiel é agradá-lo. Paulo diz, olha, o mandamento é justo, santo e bom, eu que não sou, mas o mandamento é. O salmista abre o livro dos Salmos dizendo que o bem-aventurado é aquele que tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. A lei do Senhor, a sua palavra, são como mel, a sobremesa especial do Israel antigo, como favo de mel, prazeroso. Uma marca da vitalidade do cristianismo é precisamente a alegria, o prazer, a satisfação em conhecer Deus e servi-lo, ser útil, ser usado por Ele, ter comunhão com Ele, devotar-se na sua presença. Caso contrário, como entender Paulo e Silas, depois de serem indevidamente julgados, aprisionados, chicoteados, cantando louvores a Deus na prisão? Aí você diz, pastor, mas aí você pegou pesado, né? Que um exemplo cruel, inatingível. O amor a Deus não é uma questão de sentimento. Muitas vezes nosso sentimento vai estar distante. O amor de Deus é uma postura, uma posição de quem foi reconciliado. Deus não é mais um estranho. Ele não é um antagonista a mim, nem eu sou a Ele. Eu fui por Ele conquistado, fui recebido como seu filho, me dirijo a Ele como alguém que sou conhecido por Ele, e o conheço como meu Pai, sou conhecido como seu filho, e quero conhecê-lo mais, e servi-lo mais, e agradá-lo, e honrá-lo. Por isso o pecado me entristece, porque o envergonha e o desonra, e por isso o perdão me alegra, e a fé me restaura, porque a minha dignidade vem do que Ele fez por mim em Cristo Jesus. Este relacionamento restaurado com Deus produz um outro efeito, que é um relacionamento restaurado com o próximo, começando da família da fé. Preste atenção, nem sempre é fácil o relacionamento com os irmãos na fé, né? Nós sabemos disso, todos nós. Mas uma marca da igreja, preste atenção, na nossa saúde espiritual, é o prazer na santa comunhão. Quem nasceu de Deus, haverá de naturalmente querer desfrutar de momentos de parcerias espirituais. Eu sinto falta, eu quero, eu desejo e eu desfruto
do meu relacionamento com os meus irmãos e irmãs na fé. Ele me entende, experimentou a mesma coisa que eu, tem uma palavra para me consolar, me corrigir, me orientar, me sinto acolhido, próximo, aceito, parte, integrante de uma realidade espiritual que é a igreja. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, diz João no versículo 2. Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Parece que ele inverte a ordem, não é? Sabe por quê? Porque só ama o Filho de Deus quem, tendo sido amado por Deus, foi feito filho de Deus também. Aí você olha para o lado e vê aquela pessoa esquisita, ele diz, ele é tão esquisito quanto eu, e esquisitamente Deus nos fez irmãos. Vem cá, meu irmão. Nas nossas esquisitices, nós somos postos sentados à mesa, como irmãos. Preste atenção, eu quero me dirigir, especialmente àquele que se sente esquisito demais no meio da igreja. Porque, infelizmente, como igreja, nós colocamos as nossas categorias também, dos mais dignos e os menos dignos. E isso ocorre quando o nosso olhar não está na cruz, está só em nossas categorias. Gente que se sente avaliado, julgado, condenado a crente de segunda ou terceira categoria, que percebe-se obliterado, menos preferido para fazer oração, para ser convidado para alguma coisa, para cooperar. Se Cristo é seu Senhor, se Ele é suficiente, se Deus lhe recebeu, você está na mesa e na casa do Pai. Essa é a sua dignidade. Não deixe que nenhuma categoria humana, nenhum critério, mesmo que religioso, diminua aquilo que custou o preço do sangue do Filho de Deus na cruz do Calvário, para lhe fazer sentar à mesa do Pai. Nós temos algumas categorias assim. Pessoas que são na nova aliança, como os leprosos da antiga aliança. Pessoas que enfrentam algumas dificuldades. Eu costumo dizer que não há nada mais difícil para a igreja evangélica lidar do que pecados agudos ou crônicos. Preste atenção, vá remoendo isso para casa depois. Aquelas coisas agudas. A tendência é dizer, esse cara não é cristão não, corta, larga fora. Ou crônica, a pessoa volta para aquilo. Ou algumas outras. Para concluir, Pedro havia negado o Senhor 3 vezes, e o Senhor ressuscitado lhe aparece e lhe dá a chance de por 3 vezes reafirmar o seu amor. E em resposta a cada uma das afirmações de Pedro, de que o amava, Jesus disse, então cuida da minha igreja, apacenta os meus cordeiros, cuide do meu rebanho. Por quê? Porque há uma relação extremamente próxima entre Cristo, que é o cabeça, e a igreja, que é o corpo, e são os membros. Ninguém crescerá como cristão na comunhão com Deus sem experimentar crescimento na comunhão com outros cristãos. E toda pessoa, por outro lado, que cresce verdadeiramente na comunhão com Deus, necessariamente há de crescer no serviço e na comunhão com outras pessoas. Se na sua vida falta este impulso, este anseio, esta parte de doar-se, de buscar comunhão espiritual, orientação, crescimento, troca, há uma deficiência grande. Se você avalia os outros pelos status das performances, também há uma deficiência. Porque o que faz a igreja é a obra de Cristo aplicada na vida do seu povo. Quem é o verdadeiro cristão? É aquele que crê que Jesus é o Cristo, o seu Senhor. É aquele que por essa fé teve o seu relacionamento com Deus e com outros pecadores, alcançados pela mesma graça, restaurados.
Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela cruz do teu Filho, Jesus. O lugar onde ele pagou pelos nossos pecados, o lugar onde ele venceu a morte, o pecado e a miséria, o lugar onde ele executou uma sentença de resgate de pecadores como nós. Te louvamos porque ele não ficou detido naquela cruz, mas voltou da morte para a vida, ressuscitou, e tem assegurado uma multidão constituída de pessoas de toda língua, povo, tribo e nação, que creem e crerão nele, e que serão reunidos pela obra da evangelização numa multidão de uma única família. Estaremos todos na tua presença, como resgatados, louvando a ti, como nosso resgatador. Ó Deus, nestes dias maus de dor, de luto, de sofrimento, de oposição, de guerra pela mente, de narrativas, de ideologias, nesta luta existencial nossa, desde Adão até a volta de Cristo, de paixões, prazeres, forças contrárias dentro de nós mesmos, nesta nossa humanidade produtora e criadora de critérios, de estigmas, de valorações, de meritocracia espiritual e moral. Ó Deus, em tudo isso nós carecemos do Evangelho, da visão do Teu Filho. Ó Deus, ajuda-nos a Te conhecer mais, desfrutar isso, auxiliarmos outras pessoas nessa jornada, sermos auxiliados por elas, de tal maneira que o conhecimento do Senhor seja uma realidade crescente em nossa vida e naqueles que estão ao nosso redor. De tal forma que sejamos marcados como pessoas que creem e pessoas que amam, por termos sido alcançados por Ti, no Teu Filho, em quem cremos, pelo Seu amor redentor. Oramos em nome de Jesus. Amém.